Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 31. Vamos fazer uma leitura alternada deste Salmo. Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado, livra-me por tua justiça. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Nas tuas mãos entrego o meu espírito, tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois tens visto a minha aflição, conheceste as angústias de minha alma. Compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. De tristeza os meus olhos se consomem, e a minha alma e o meu corpo. Tornei-me opróbrio para todos os meus adversários, espanto para os meus vizinhos e horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Pois tenho ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados, conspirando contra mim, tramam tirar minha vida. Nas tuas mãos estão os meus dias. Livre-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invoquei. Envergonhados sejam os perversos, emudecidos na morte. Como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. Bendito seja o Senhor, que engrandeceu a sua misericórdia para comigo numa cidade sitiada. Amai o Senhor, vós todos os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza ao soberbo. Sede fortes e revigoris os coração, vós todos que esperais no Senhor. Amém. Meus irmãos, este é um dos muitos salmos de Davi. Talvez seja um dos mais belos, um dos mais profundos.
cada um desses versículos aqui tem sua singularidade. Não dá para a gente estudar numa noite nem numa semana. Mas a gente vai, pelo menos, tentar fazer o possível para tirar algumas lições próprias dele. Depois, em casa, os irmãos releiam esse salmo. Releiam, releiam, releiam. Em espírito de oração. Existe uma regra hermenêutica. Hermenêutica é a regra de interpretação. Quando a gente fala em hermenêutica, é a regra de interpretar. Assim, todas as línguas existem, por exemplo, existe também no direito, existe na psicologia, existe também na religião, a hermenêutica, que é a arte de interpretar. Então, existe uma regra na hermenêutica que, para você entender o texto, você tem que conhecer o autor. Quem ele era, o espírito dele, em que ele cria, como ele pensava, como ele agia. É um dos pontos. Qualquer passagem que você for ler, você tem que perguntar primeiro quem foi que escreveu. A outra coisa é para quem ele escreveu e por que ele escreveu. Depois você voltar e o tempo que ele escreveu, como era a sociedade da época. Tudo isso para você tentar entender o texto e depois transportar esse texto para os dias de hoje. O que é que tem a ver um texto que foi escrito há 1000 anos, há 2000 anos, há 3000 anos, numa sociedade totalmente diferente, para um povo totalmente diferente, uma cultura que a gente nem pode pensar como era. E o que é que tem a ver comigo hoje, em pleno século XXI? Como é que eu posso pegar esse texto lá e aplicar à minha vida hoje? Essa é a grande dificuldade, por exemplo, da Bíblia, de que alguns acham que a Bíblia está ultrapassada, eles é que estão ultrapassados, mas acham que a Bíblia está ultrapassada porque a Bíblia foi escrita há muitos e muitos séculos. O que é que tem a ver comigo hoje? E ela tem tudo a ver com a gente hoje. Então você precisa conhecer Davi, a história de Davi, a biografia de Davi. Quem foi ele? Como Deus o chamou? Qual a importância dele para o povo judeu? Qual a importância dele na história da salvação? Porque Jesus é chamado filho de Davi, etc, etc, etc. É pensando assim que a gente tem que entender um pouco, não só este salmo, mas cada salmo que ele escreveu, cada passagem que ele escreveu. Existem muitos títulos para este salmo. Alguns dão o título de sondagem e confiança. Outros chamam de aflição do inocente. A verdade é que esses títulos todos apenas servem para a gente entrar um pouco no texto, entender um pouco no texto, mas tentar trazer algumas lições desse texto para a nossa vida particular. Eu acredito que esse salmo fala a cada um de nós, mesmo porque são muitos pontos. E cada ponto vai tocar, logicamente, na vida de cada um. Por exemplo, veja no versículo 13, a gente podia começar logo no início, mas veja no versículo 13. Pois tenho ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados, conspirando contra mim, tramam tirar-me a vida. Essa expressão terror por todos os lados, nós vamos encontrar muito no profeta Jeremias. Se você é daqueles que costumam às vezes anotar, mesmo porque nós não temos tempo de fazer as leituras e comentar, mas você pode ver em Jeremias 6, 25, ou 46, 5, ou 49, 29. Em todas as três passagens existe a expressão terror por todos os lados.
Só se a gente fosse pensar somente nisso. Como se sentiria uma pessoa que só viria terror por todos os lados? O que é terror? É medo, é pavor. Não é só medo, é pavor mesmo, por todos os lados. Como se sente um homem que só sente isso, só vê isso por todos os lados? Especialmente um homem que tem uma posição importante, que é um líder. E no caso, não é somente um líder político. Muitas vezes a teologia, ela se confunde em Israel, entre o povo de Deus. O rei, às vezes, torna-se um profeta, no caso de Davi. O rei, às vezes, se torna um juiz. E nós vemos isso com Davi, vemos com Salomão. Daí porque a necessidade de sabedoria, não somente para administrar uma nação, um reino, mas um povo, dirimir dúvidas e, acima de tudo, ter uma comunhão com Deus e pedir sabedoria a Deus, que foi aquilo que Salomão pediu depois. Deus diz a Salomão: pede o que você quer. E ele pediu sabedoria para conduzir o povo. O líder precisa de sabedoria. Mesmo porque há momentos que a gente fica sem saber o que dizer. Eu mesmo, muitas vezes, algumas vezes, os irmãos chegam e pedem um conselho e eu digo: olha, eu não posso dar nenhum conselho agora. Mas não posso, eu não sou Deus. Às vezes é uma pessoa que está com um problema há 10 anos e vem e fala com o pastor no gabinete e quer que o pastor dê a resposta naquela hora. Aí geralmente eu digo: olha, vamos orar e depois eu lhe direi alguma coisa, ou não direi. Mas deixa eu consultar o meu Deus. Deixa eu ver o que é que Deus vai me falar para que eu possa lhe aconselhar. Então aqui pode ser chamado aflição do inocente, especialmente quando ele se sente que há terror por todos os lados. Ele vai falar isso sobre os inimigos. Aqui a segunda versão existe de 1 até 8 e depois de 9 a 24. É uma expressão dos 8 versículos anteriores. A situação é primeiramente descrita conforme é contemplada pela fé. Em segundo lugar, como foi realmente experimentada em sua sequência de aflição e de libertação. Explico. Existem 2 pontos aqui. Uma é a realidade que ele viveu. A realidade do terror, a realidade das perseguições, a realidade das guerras, a realidade do perigo. E a outra é como ele analisa isso na perspectiva de fé. Vocês não estão entendendo, né? Uma coisa é o fato, o que ocorreu. A outra é como eu analiso este fato espiritualmente. Por que isso ocorreu? Ou por que essas coisas ocorrem? Por que essas coisas aconteceram? Numa perspectiva de fé para com Deus, em que isso foi bom ou foi ruim, em que isso vai me ajudar ou está me ajudando na minha vida, no caso dele como líder, ou, em nosso caso, em nossa vida cristã. Nós precisamos ter uma vida com Deus para que nós possamos tirar lições preciosas dos acontecimentos da vida. Porque há momentos na vida que você não entende nada porque aquelas coisas estão acontecendo. Enquanto o reverendo Danilo pregava sobre... Tem algumas lições sobre José do Egito, domingo pela manhã. Me passava pela mente o sermão que eu preguei há muitos anos, e não foi aqui na igreja, sobre a vida de José. Em que eu dizia, pensa num jovem que é tirado de casa, do aconchego familiar, queridinho do papai, amado do papai, que vai ver como é que estão os irmãos, quem sabe levando a alimentação, alguma coisa para os irmãos, para ajudar os irmãos, procurando os irmãos.
E subitamente começa uma derrocada na vida dele. Aos nossos olhos humanos, tudo está errado. Tudo. Imagina como esse jovem, que segundo alguns estudiosos, tem mais ou menos 17 anos, é traído pelos irmãos, quase que morre, ali numa cova, é tirado dali, vendido como escravo, e agora ele vai como escravo agora, para ser vendido. O que é que passa na mente desse jovem? Por quê? O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz de errado? Para meus irmãos fazerem isso, eu agora saio de minha casa, do convívio da minha família, de tudo, e vou para um lugar que eu não conheço. O que é que passa na mente desse jovem? O que é que passa na mente desse jovem quando ele é vendido lá no Egito, e depois vai para a casa de um oficial, e é uma pessoa séria, adquire confiança, Deus abençoa, e porque ele é sério, porque é digno de confiança, porque faz tudo certinho, ele é preso. E se a pessoa fosse do Brasil, bom, mas no Brasil só tem gente honesta, né? A pessoa só tem gente honesta. Mas o que foi que eu fiz para acontecer isso comigo? E dali vai para uma prisão. O que acontece com esse jovem que lá ele revela um sonho e aquela pessoa se esqueceu dele, que devia se lembrar, mas esqueceu dele. Você é capaz de imaginar? Não, você não é, eu não sou, ninguém é. Ninguém. Primeiro porque nós não estamos na cabeça de ninguém. Ninguém pensa igual. Diz o pouco que só existe um lugar no mundo onde todo mundo pensa igual. É no cemitério que ninguém pensa nada. Então cada um pensa diferente. As coisas que acontecem na vida. E eu tenho um amigo, aliás, não sei ainda se o tenho ou se ele já partiu para a eternidade, não sei. Porque há muitos anos ele mora lá para a Bahia. Um homem de Deus. Eu sou testemunho de um homem de Deus. De uma família desastrada. A esposa dele, uma educadora fina. Ele, pastor, professor, construiu um colégio. Não vou falar mais, tem muita gente na internet, ele pode até ouvir, não sei, ou os filhos. Mas no ponto de vista humano, tudo estava errado na vida desse homem. Tudo. Um dia, o meu primo, o reverendo Tiago Lins, a gente compartilhando, ele disse: primo, me diga uma coisa. Ele, com a idade de meu pai, agora eu era o pastor dele, porque ele era pastor jubilado e pastor auxiliar na igreja. O que foi que eu fiz errado para nenhum dos meus filhos estar na igreja? Todos homens de bem. Todos eles. Mas nenhum está na igreja. E pela primeira vez eu vi aquele homem de Deus chorando. Eu e ele. E eu disse: você nunca fez nada errado. Nada. Mas seus filhos pertencem a Deus. Você ensinou a todos eles o que você tinha que ensinar e fez como tinha que fazer. Você não tem nenhuma responsabilidade nessa hora, porque cada um é responsável diante de Deus. Bom, vamos deixar de divagar tanto. E voltar um pouco aqui para esse texto aqui.
aprender algumas lições. Há uma síntese de uma fé eficaz nos versículos 1 a 8. A honra, a habilidade, a santidade, a graciosidade e a fidelidade do Senhor são conhecidas pela alma confiante. E são essas coisas que formam esse requerimento, a base desse requerimento do salmista, para que Deus demonstre a sua natureza em suas circunstâncias imediatas. Tudo está no versículo 1 a 3. Se aí na tela. Veja bem. Só aqui nós poderíamos parar. Em ti, Senhor, me refugio. Encontro refúgio, guarida. Não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça. Inclina-me os ouvidos. Livre-me depressa. Sê o meu castelo forte, cidadela fortíssima, que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. A quem ele podia recorrer? A quem o rei pode recorrer? Ao Rei dos Reis. Há como que na alma um anseio muito grande, baseado em um certo ponto em aflição, para ele fazer essa oração. Esta é uma petição, mas é uma síntese de uma fé eficaz. Eu não tenho mais a quem recorrer, mas tenho a Deus. Asaf, no Salmo 73, ele vai dizer: eu só recorro a ti, Senhor, porque a ninguém mais tenho no céu, senão a ti somente. Somente. Chega aquele momento que você não tem a quem recorrer. Não tem. Aquela expressão, livra-me, Senhor. Quando é que você diz, livra-me, Senhor? Porque ninguém mais pode te livrar. Salva-me, ó Deus, quando mais ninguém pode te salvar. A alma nela anseia, deseja algo mais. Está em Deus. Existe uma tensão motivada pela expectativa da intervenção divina, mas também a paz por causa da confiança sem reserva no Senhor. E ele diz, por causa do teu nome. O pensamento é que por causa do caráter ou do nome do Senhor, ele guiaria, lideraria e livraria. São 3 verbos aí. Guiar, liderar e livrar. É o que Deus ia fazer com ele e faz com todos nós. É certo que quando você está passando esses momentos difíceis, você parece que seus olhos ficam fechados, você não consegue ver. Alguém precisa chegar perto de você e bater e dizer, olha, Deus existe. Conta-se que na época da reforma, quando a coisa estava muito difícil, Lutero estava no castelo, e ele pega um pincel e escreve, logicamente que foi certamente em alemão, né? Não foi em português. Colocou, Deus existe. Deus existe. E aquilo deu um novo ânimo a ele. As coisas não estão perdidas. Porque Deus existe.
Não tem um hino que diz que, às vezes, a fé fraqueja? A fé é fraca? Nós fracassamos na fé? As pessoas dizem que quem tem dúvida não tem fé. Não é bem assim. A fé é a superação da dúvida. A fé é a superação da dúvida. Dúvida você tem, mas a fé é maior. Ela supera a dúvida. Mas há momentos que você diz: onde está a minha fé? Na minha vida, Deus deu-me algumas oportunidades de conviver com alguns pastores renomados aqui do Nordeste. Alguns até quase a última hora. Se não a última hora, mas de ministrar, inclusive, aquela cerimônia fúnebre e tal, cuidar disso e cuidar da família. Um deles, não vou citar o nome agora, mas foi um dos maiores nomes em termos de pregação aqui no Nordeste, quiçá aqui no Recife. Um dia eu estou na casa dele, visitando-o. Ele olhou para mim e disse: Reverendo Adalto, eu preguei muito sobre o céu. Eu acredito no céu. Toda a minha vida eu preguei sobre Deus. Eu acredito em Deus. Mas há uma coisa que eu peco. Eu olhei para ele e disse: rapaz, onde é que você quer chegar? Porque para mim você é um santo. Ele conseguiu e disse: é que eu tenho medo de morrer. Eu olhei para ele e disse: você está falando sério? Estou. É interessante porque aquele homem, aquele pastor, teve uma experiência aqui no Recife impressionante. Junto com alguns pastores e tal lá, e ele morre, mas não morre, e morreu. E todos começaram a orar, a clamar, e subitamente ele retornou. E quando ele retornou, olhou para os pastores, colegas, todos que estavam ao redor, e disse: por que vocês fizeram isso comigo? Eu estava num lugar tão bonito, tão bom, com tanta paz, por que vocês fizeram isso comigo? Pois bem, esse pastor, que depois eu visitando-o, ele me disse isso. Eu preguei e prego, hoje já não prego mais, mas já preguei muito sobre o céu, sobre fé, mas eu tenho medo de morrer. É interessante porque, segundo a jovem que cuidava dele na época, diz que a morte dele foi linda. Olha, ele era bem magrinho. Já estou dizendo o nome dele quase. Diz que ele na cama, ele estirou os pés, abriu bem os olhos, levantou as mãos e morreu. As mãos baixaram de vez. Ele disse: olha, a ideia, o que eu vi, era como se fosse uma criança. Que alguém chegasse e estivesse chamando a criança, e a criança olhasse, sorrisse e abrisse os braços. Foi isso que eu vi. Tal foi a morte daquele homem de Deus. Por causa do caráter ou do nome do Senhor, ele guiaria, lideraria e livraria o seu servo. Fé para com Deus, meus irmãos,
entregar a vida totalmente a Ele. Porque este ato fortalece a confiança e acentua a diferença entre a verdade e a falsidade. Nós não temos que estar explicando fé para ninguém. Em absoluto. Às vezes eu fico até brincando quando as pessoas querem que eu explique fé. Eu digo, não, eu não sei. Eu digo, eu vou citar aquele ator do Alto da Compadecida. Eu não sei, eu sei que é assim. Né? Eu não tenho que explicar, eu sei que é assim. Confiar em Deus é assim. O ciclo de adoração, expectativa e entrega se encerra como uma ação de graça que ele faz pela libertação. Versículos 7 e 8. Vamos lá. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois tem visto a minha aflição, conheceste as angústias da minha alma, e não me entregaste nas mãos do inimigo, firmaste os meus pés em lugar espaçoso. Deus te conhece. Deus sabe quem você é e como você é. Deus sabe. Deus conhece a cada um de nós. Um dos salmos da minha predileção é o Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Quando ele diz, ainda o pensamento não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces tudo. Tudo. A gente é conhecido pelos outros por aquilo que nós nos permitimos que as pessoas nos conheçam. Sabiam disso? As pessoas só me conhecem até onde eu permito que elas me conheçam. Primeiro, porque há coisa que eu não digo a ninguém. Se eu dissesse tudo que vem à minha mente, eu dissesse, eu acho que eu já tinha morrido, já tinha me matado. E ninguém diz tudo. Você se permite conhecer. E as pessoas conhecem a gente pela aparência, né? Aí é feio, é bonito, não sei o quê, é isso, é alto, é baixo, é gordo, é magro, tá? Essa aparência física. A nossa própria natureza, por aquilo que nós realizamos, fazemos, dizemos, conversamos, uma palavra feliz ou uma palavra infeliz. Se você tem uma palavra infeliz, você é mal educado. Se você tiver uma palavra feliz, é gente boa, maravilhosa, tal. Mas Deus nos conhece. Deus sabe o que nós pensamos. Aí você diz, então desliga o gravador. Ah, ele sabe o que você pensa, ele sabe como você é. Sabe como você é. É essa realidade que o salmista está dizendo, que ele me conhece. Ele sabe quem eu sou. A fé não toma em consideração a demora do tempo. Não se apega às coisas que veem, mas às coisas que não veem ainda. Mas ele acredita. O salmista tem aqui uma visão profunda, uma experiência profunda. Primeiro ele trata da sua situação, faz um apelo ao Senhor, rogando a sua misericórdia. Eu sempre costumo dizer que misericórdia tem duas expressões, especialmente em latim. Misericórdia, ou seja, o coração de Deus atenta para a nossa miséria. Deus, por sua bondade, atenta para a nossa situação. Nós somos miseráveis pecadores, diz a Bíblia. Mas Deus atenta para nós. Sua aflição é agudamente descrita como uma aflição que afeta seu corpo e sua alma. Vai se repetir essa ideia no Salmo 6
versículos 6 e 7, no Salmo 88, 3 a 7. Essa situação sua se origina na ansiedade e na incerteza, coisa que afeta todos nós, todos. Por isso que a Bíblia tem muito cuidado de dizer: não estejais ansiosos pelo que haveis de comer ou beber e tal. Porque nós vivemos num mundo de ansiedade e de incerteza. O que será o amanhã? O que será o amanhã? O que acontecerá com a gente daqui a alguns dias, ou daqui a algumas horas, daqui a alguns segundos? Esta incerteza da vida cria em nós uma ansiedade também. O que seria melhor? Que você soubesse o que iria acontecer amanhã, você não viveria hoje. Que você soubesse o que vai acontecer no próximo ano, você acha que isso seria bom? Acho que não. Se fosse, Deus teria feito isso para nós, não era? Mas Ele nos fez assim. Você não vai saber nada. A nossa vida é feita de surpresas. Algumas agradáveis, boas, mas algumas que não são tão agradáveis, tão boas, até para que dê gosto à vida, né? Dê gosto à vida. Se você soubesse que ia ficar rico no próximo ano, você ia ficar pobre logo, sabia? Aí você diz: como assim? Porque você ia tirar muito dinheiro emprestado para o ano pagar, quando ficasse rico, né? Aí quando ficasse rico, já devia tudo. Porque nós somos inconsequentes. Nós somos assim. Tem gente que basta saber que vai receber um aumento amanhã, já está gastando hoje. Aí na internet vive avisando que o governo vai pagar um 14º salário para os aposentados. Não é isso? Está avisando. Eu estou lá no YouTube. INSS já liberou, e do que deu o meu? Porque o 13º nós recebemos, né? Já? Hã? Mas agora, não, porque o governo não deu auxílio, não sei o quê, blá, 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 mas vai dar um 14º para os aposentados. E todo dia eu estou ali procurando saber quando é que vai cair. Não cai nada. Entendeu? Eu já tive até a tentação de comprar uma roupa nova só para pagar com o 14º. E se eu não pagasse, não, a culpa é do governo, ó, que prometeu e não pagou. Não pagou. Nós somos assim. Você poderia viver digamos, receber um aumento e viver um pouco dias, um mês ou 2 ou 3, um pouco mais para poder gastar. Não, você gasta antes, já por conta. Já por conta, é gastar por conta. Imagina se nós soubéssemos o que ia acontecer amanhã. Vamos adiante. Ele se sente inútil como um vaso quebrado. Você já pensou essa figura, um vaso quebrado? Qual é o valor de um vaso quebrado? Nada. Eu só vi na minha vida o valor do vaso quebrado. É lá no interior, as ceramistas, naquela época, que iam buscar água em pote de barro, tinha ceramistas que faziam pote de barro, né? Aí buscava água, e quando o pote se quebrava, às vezes ficava um caco maior. E o que as mulheres faziam? Pegavam aquele caco e usavam para fazer um caco de torrar café. Eu estou falando do costume da minha terra, viu? É? Um caco de torrar café. Então as ceramistas não faziam os cacos de torrar café. Porque naquele tempo, quem cultivava café era feito em casa, torrava em casa. Então, aquele vasilhame, aquele caco de torrar café era geralmente um pote quebrado, que a parte maior ficava por ali,
Toma café. Isso foi uma experiência tão interessante que eu nunca me esqueço. Eu tinha uma moradora lá do sítio papai, chamava-se Zefa, porque acho que a mãe dela era Filu, talvez fosse Filomena, né? Ela era conhecida como Zefa de Filu. Aí um dia eu pequeno, chega Zefa de Filu lá em casa, já tardinha. Aí disse para minha mãe: Dona Linda, me empreste o caco de torrar café. Aí a mãe disse: Ô Zefa, tu vai torrar café amanhã? Eu disse: Não. É porque já é de noite, está chegando a noitinha, e vou passar ali perto daquela mata. E se eu botar o caco na cabeça, não tenho medo de nada. Eu saí sorrindo e minha mãe disse: que foi, menino? Eu disse: mãe, como é que alguém confia num caco de torrar café? Eu já, menino. Pois bem, um caco quebrado, um vasilhame quebrado. Se você puder consertar, você consertou. Mas se não puder, ele não serve para nada. E é assim que ele se sente. Sua vida se tornara muito diferente da que anteriormente era. Aqui a gente pode se imaginar pensando em Jó, nos capítulos 29 e 30 de Jó. Ele se considera como um homem morto e esquecido. Um homem morto e esquecido. Uma pessoa morta e esquecida. Que é outra tolice na vida? Atenção, viu? Presta atenção. Que é outra tolice na vida você se preocupar tanto com o que as pessoas vão pensar de você depois que morre. Bom, durante alguns anos, algumas pessoas pensam, depois ninguém nem te conhece mais. Certo? E até mesmo que vem os netos, bisnetos, vão te esquecendo, esquece até do nome. Quem foi? Não sabe. Essa é a verdade da vida. Mas tem gente que está preocupado, a minha honra, a minha dignidade, vale enquanto você estiver aqui. Porque na hora que você fechar os olhos, você é um santo. Ele era um homem tão bom, que mulher maravilhosa. Né? Naquela hora. Mas sua confiança estava enraizada em Deus e sua vida inteira sobre os seus cuidados. Veja o versículo 14 e 15. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse: tu és o meu Deus. Nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Eu tenho uma vida para viver agora, e enquanto eu viver, eu preciso disso. Eu preciso disso. A nossa visão deve estar em Deus, a nossa fé deve estar em Deus, a nossa confiança em Deus. O sentido da nossa vida deve estar, meus irmãos, em Deus. Mas sobre isso, eu terei uma palavra para vocês, se Deus quiser, se Deus me der vida e saúde até domingo à noite, para pregar aqui. Sobre os valores da vida. A questão da nossa vida espiritual. Do que é confiar em Deus? Ah, como é bom, como é maravilhoso quando tudo vai bem. E nós nos esquecemos que quando tudo vai bem, nós devemos nos preparar na grande lição de José do Egito a Faraó. Olha, primeiro Deus está dando vacas gordas. Primeiro Deus está dando fortuna, então guarde, que vem dias difíceis pela frente. Não é essa a grande lição de José? Prepare, mande construir celeiros, ajude e tal, porque vem dias difíceis. Vem dias difíceis. O salmista roga o favor e a aprovação de Deus, ou seja, a radiante alegria e a paz da presença divina. Porque isto envergonharia os seus adversários e anularia todas as nuvens de suspeita a respeito dele. Este é um homem que Deus está abençoando. O que me pode fazer o mortal se Deus estiver comigo?
Se Deus é a minha rocha, se Deus é o meu escudo, de quem eu terei medo? De quem? Se Ele está comigo, quem me pode fazer o mortal? O salmista trata da bondade de Deus. As experiências passadas de todos os homens piedosos demonstram que o Senhor se preocupa especialmente com o bem-estar daqueles que são seus. Versículos 19 e 20. Ele vai dizer: como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem, tal qual usas perante os filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam, os que em ti se abrigam. No recôndito da tua presença, tu os esconderás, das tramas dos homens, no esconderijo os ocultarás da contenda de línguas. Eu coloquei aqui alguns pontos que são levantados em pelo menos em 10 versículos. Aí você diz, agora que começa o sermão, né? O estudo, que são 10 partes. Como só vou citar, viu? 1. Em ti, Senhor, me refugio. Ou seja, em ti, Senhor, tenho depositado a minha confiança. 2. Tu és a minha rocha. Versículo 3. 5. Versículo 5. Tu me redimiste. Depois ele vai para o versículo 6. Odeio todos quantos se entregam a vaidades enganosas. Lá aborrece os que adoram ídolos vãos. São vaidades enganosas. 7. Alegrar-me-ei e me regozijarei em tua bondade. 9. Versículo 9. Tem misericórdia de mim, Senhor. Apieda-te de mim. 14. Todavia tenho confiado sempre em ti. A minha confiança está em ti. 15. Meus dias estão em tuas mãos. Isso quer dizer, a minha vida, toda a minha vida, está em tuas mãos. Eu não tenho domínio sobre ela, mas tu. E por último, versículos 23 e 24, a gente condensa. Amai o Senhor, vós todos. Sede fortes e revigore-se o vosso coração. Veja como diz o texto. Amai o Senhor, vós todos os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza ao soberbo. Sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Vale a pena, meus irmãos, confiar em Deus. Não quer dizer que Deus vai fazer como nós queremos. Não. Significa que Ele vai fazer como Ele quer. Mas fazendo como Ele quer, vai ser o melhor para nós. Pode não parecer, inicialmente. Pode não parecer. Alguns textos bíblicos que para nós entendermos fica tão difícil. Tão difícil. Por exemplo, você entender que depois de tanta luta, de tanto trabalho, de tantas coisas, Moisés não entrou na terra prometida, né? Não entrou. Mas ele foi para o céu. Qual era melhor? Aquela terra ou o céu? Humanamente nós achamos que um servo do Senhor, uma serva do Senhor, um crente fiel, morrer jovem, que são duas coisas que geralmente as pessoas não querem. Ninguém quer morrer jovem, mas ninguém quer ficar velho. Mas uma coisa ou outra vai acontecer, porque quem não morrer jovem, de velho não passa, né? Mas então você, jovem, diz, mas que pena, uma mulher, um jovem, uma pessoa com 30 anos,
Tal, morreu e nem viveu. Sim, o que foi melhor? O que foi melhor? Aos nossos olhos humanos, nós vamos achar que foi uma tristeza muito grande. Por quê? Porque Salomão diz que Deus coloca a eternidade no coração do homem. Mas em termos espirituais, o que é melhor? Não é viver eternamente com Deus, ou não é essa a nossa fé? Ou não é a nossa fé? Pense nisso. E aí você vai dar valor muito mais à fé. Que Deus nos abençoe. Amém. Por favor.